Roma Antiga, antes da gente voltar nessa figura aqui e discutir uma questão, aqui, ó, a divisão da história de Roma Antiga, certo? Monarquia, república e império, tá? A história de Roma, ela é muito longa, se você pegar ela aqui, ó, século 8 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo, certo? É uma história muito longa, vai se tornar o maior império da antiguidade e vai influenciar profundamente tudo aquilo que foi a antiguidade e muitas vezes até os dias de hoje, uma série de questões, tá? E é bom a gente ter um pouco essa noção de que Roma não foi sempre o mesmo sistema político. Né? Você tem mais ou menos 250 anos de uma monarquia, depois você tem 480 anos aproximadamente de uma república, e, por último, você tem aqui mais 500 anos de um império. Para a gente começar a falar de Roma, isso é uma estátua de bronze que está exposta em Roma, e tem os dois irmãos que teriam fundado Roma, porque existe uma lenda da fundação de Roma, que os dois irmãos abandonados na floresta foram cuidados por uma loba, tá? Pode ver que eles estão mamando aqui, ó, nas tetas da loba, né? Ou seja, sobrevivendo, né? Das tetas dessa loba, e ali onde eles foram salvos por essa loba da morte, eles teriam fundado uma cidade, que é Roma. Os irmãos Rômulo e Remo, tá? Fundaram a cidade, e depois Rômulo matou o irmão, o Remo. E aí o detalhe interessante, se você pensar bem, na realidade, os historiadores vão, ao estudar Roma, né, lá na sua formação aqui em 753 a.C., eles vão perceber que isso daqui é uma formulação mitológica. Né? Você tem uma mitologia da fundação de Roma. Tá? Por quê? Vamos lembrar que nós que já estudamos o período antes da escrita, sabemos que se duas crianças forem cuidadas por uma loba, primeiro que existe a possibilidade maior da loba simplesmente devorar as crianças. Óbvio, né? Um animal selvagem com fome, né? Tá? Os animais têm muito uma coisa assim de tamanho, né? Ele olha para um outro bicho, se o bicho é maior que ele pensa 10 mil vezes antes de atacar. Né? Provavelmente uma loba não iria cuidar de duas crianças, as crianças teriam virado comida. Primeiro detalhe. O segundo detalhe é que a gente estudou um processo chamado hominização, e a gente sabe que para o ser humano ser humano da forma como nós conhecemos, ser um sapiens, ele tem que ter outros seres humanos que vão instruí-lo a andar, a comer, a falar e um monte de outras coisas. Então, ninguém que saia da criação de um animal se torna um ser humano. Porque nós só nos tornamos ser humano. Lembra que eu expliquei para vocês? O ser humano é um animalzinho muito frágil. Quando ele nasce, talvez seja o animal mais frágil de todos. Ele não sabe comer sozinho, ele não sabe andar sozinho, ele não sabe se comunicar sozinho. Ele precisa de um longo estágio de adaptação social, e essa adaptação vai interferir principalmente na questão cerebral e algumas questões fisiológicas, como o fato de andar com duas pernas, o fato de saber utilizar a mão e etc, 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 né? Certo? O próprio fato do ser humano ter se tornado bípede é que fez com que o osso do fêmur desses sapiens ele diminuísse de tamanho, o que fez com que a gestação dos sapiens fosse menor do que das outras espécies humanas que existiram anteriormente a ele. O fato da gestação ser menor, cerca de 9 meses, é o que faz com que as crianças nasçam ainda prematuras. Quer dizer, na verdade não é prematura, ele é capaz de sobreviver desde que tem alguém dando comida, assistência, lá, que é o que fez a espécie sobreviver. Mas o ser humano não nasce pronto, como outros animais. Então, óbvio que duas crianças recém-nascidas deixadas por uma loba que cuidar nunca se tornariam seres humanos. Vamos lembrar que tem uma frase muito legal de um historiador, Peter Burke, né, que ele diz: a função do historiador é lembrar para as pessoas aquilo que elas querem esquecer.
Óbvio que se você for em Roma e falar isso daqui que eu falei aqui, os caras vão te crucificar, né? Certo? Te jogam no mar ali que está ali do lado, correto? Tá? Porque, óbvio, a cidade de Roma, o país Itália, vive dessa lenda, dessa ideia. O centro de Roma tem essa estátua, então as pessoas vão lá, fotografam, escutam os guias falando, e é mitologia, né? Não é história, certo? Tá? Tem até coisas mais pesadas que falam aí, inclusive em relação à questão da origem da palavra loba. Voltando ali à nossa divisão histórica de Roma. Roma vai ser a primeira forma de governo, uma monarquia, então a cidade é formada, vai ser uma monarquia. Quem formou Roma foram alguns povos, os etruscos, sabinos, latinos. Se você olhar esse mapinha, dá para você ver aqui, ó, onde Roma foi fundada, a cidade de Roma. Depois tem uma pequena expansão territorial romana ainda dentro da monarquia, tá? E você tem outros povos aqui, certo? Ó, sabinos, etruscos, né? E os latinos que ficavam mais aqui, ó, que os latinos aqui, certo? Que vão fundar uma cidade que vai crescer, crescer de maneira absurda para a antiguidade. A primeira forma de governo, monarquia. Então, Roma tem reis. Esta monarquia, ela tem aquilo que são reis. Esses reis, eles acabam por governar Roma ao longo de um período e eles vão ter uma série de problemas com os povos que ali viviam. Então, tem um detalhe histórico importantíssimo que nós precisamos saber, que é o seguinte: todas as informações que nós temos sobre o período da monarquia são informações que foram fornecidas por pessoas que eram contrárias à monarquia. O que significa dizer isso? Significa dizer que todas as informações que a gente tem sobre a monarquia, elas são informações que podem vir com uma distorção da realidade. Toda fonte você tem que conferir. Você não pode confiar numa fonte histórica simplesmente porque ela te disse que tal coisa é assim ou assado. Certo? Então, toda a fonte tem que ser conferida. O problema da Roma monárquica é que você não tem outra fonte. Você não tem, por exemplo, os etruscos, que foram os principais povos deste momento da história. Você não tem os etruscos dando a visão deles. Você não tem visão da história. O que pode acontecer? Você pode estar tendo uma simples distorção daquilo que é a história romana. Esses caras podem não estar falando a verdade. Só que no caso do que eu estou falando aqui, é pior do que isso, né? Por que é pior do que isso? Porque você sabe que você muitas vezes não tem a realidade sendo contada. Eu vou dar um exemplo para vocês daquilo que está aparecendo aí na tela. Essa arte que está aparecendo aí é a chamada arte etrusca. Grande parte da arte no começo de Roma, grande parte das formas de se fazer construção em Roma, grande parte de uma série de questões que envolvem Roma, elas estão dentro daquilo que os etruscos trouxeram para Roma. Então, essa arte etrusca, ela é algo que, vamos dizer assim,
escondida pelos latinos como algo importante, porque os latinos vão dizer, olha, nós somos aqueles que fizeram Roma ser o que foi, nós somos os primeiros povos. Mas, na verdade, o que acontece? Os latinos estão mentindo. Por quê? Porque eles estão, como eles brigaram com os monarcas romanos, eles usam aquilo que eles têm na sua mão, no período republicano, para dizer: fomos nós que fizemos tudo. Os reis brigaram com os latinos. O que aconteceu? Ao brigar com os latinos, vão criar uma ideia de que tudo que foi feito em Roma foi feito por eles e não pelos etruscos. Então, por exemplo, hoje sabe-se que grande parte da cultura romana é uma cultura etrusca. As construções, as grandes construções da Roma antiga foram feitas pelos etruscos. Mas o que aconteceu? Os latinos vão esconder isso, né? Porque tudo que nós sabemos sobre o período da monarquia romana vem daquilo que os latinos disseram. Então, eles criaram uma versão da história falsa. Então, tudo aquilo que se estuda sobre a monarquia romana, como é que você vai saber se está certo ou não? Vai ter muita pesquisa arqueológica. Essa enorme quantidade de pesquisa arqueológica é o que vai fazer com que você consiga identificar aquilo que está sendo usado de maneira tendenciosa. Porque, por exemplo, se você acreditar naquilo que os latinos falaram, você não vai entender, por exemplo, que o aqueduto, as estradas, grande parte dos templos que vão existir em Roma, são todos eles parte da arte etrusca. Né? São coisas que os etruscos aprenderam a fazer e levaram para Roma. O nosso querido Rômulo, que matou o irmão, ele é considerado o primeiro rei de Roma, tá? Depois, outros reis latinos, depois alguns reis sabinos e, por último, os reis etruscos. Quando chegou nos reis etruscos, o que aconteceu? Vai chegar um momento que esses reis, os latinos, vão dizer que eles são tiranos e vão derrubá-los. Então, isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer em 509 a.C. Então, quando os latinos se organizam e dizem, olha, nós vamos derrubar esses reis que não concordamos com eles, eles vão criar uma versão da história dizendo que tudo aquilo que existia era tudo formação, tudo feito pelos latinos, que não é verdade. Uma outra questão, aqui a arte etrusca, essa arte etrusca que vocês estão vendo, ela é de terracota, que é um tipo de pedra fácil de ser mexida. E essa coisa fácil de ser mexida é o que faz com que você tenha uma arte extremamente bem diversificada dentro dos etruscos. Em 509 a.C., você tem a fundação da República Romana. Certo? Por quê? Aí vamos voltar aqui e ver uma coisa aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Na realidade, nessa pirâmide aqui, você tem algumas coisas que vão variar ao longo do tempo, tá? Por exemplo, os plebeus trabalham. Então, vamos olhar para a pirâmide aí e colocar uma coisa dentro dessa pirâmide que não tem nela. Quem são os patrícios? Os patrícios são os donos de terra, que têm a grande maioria das propriedades em Roma. Esses são os patrícios. Tá? Quem são os clientes? Os clientes, eles são primos pobres dos patrícios
e eles acabam sendo dependentes dos patrícios, porque eles trabalham na administração das terras dos patrícios, no cuidado dos seus bens privados, né, das suas terras e tudo mais, e também são eles que vão fazer algumas funções dentro do governo de Roma. Os clientes não têm terras. Pode ver que está escrito aí, dependentes agregados. Aí vem os plebeus. Pode ver que clientes e plebeus são a grande maioria da população. Só que essa sociedade romana ela vai sofrer transformações. Essas transformações elas serão principalmente na base da pirâmide, porque o escravismo vai crescer para caramba dentro de Roma. E ele não vai se tornar a maior parte da população ao longo, principalmente, do Império. Ou final da República e Império. Os escravos vão se tornar a maioria das pessoas. Tá? O que vai trazer um monte de complicações e transformações na sociedade romana. Percebam que onde está escrito plebeus, está escrito na pirâmide ali, ó, lavradores, comerciantes, artesãos. Eles são pequenos proprietários de terra, são comerciantes e pessoas que trabalham com as próprias mãos, ferramentas artesãos. Tá? Depois eles vão se tornar a massa principal do exército. A maior parte do exército romano, que vai conquistar coisa pra caramba, são plebeus, mas a gente vai entender isso depois. E os escravos, que são escravos por guerra, a princípio, por dívidas também, a princípio, eles vão se tornar, ao longo do tempo, a base da atividade produtiva. E aí vem uma diferença fundamental da sociedade romana. Roma, diferente das outras sociedades que nós vimos até agora, é escravista. Ou seja, o sistema em Roma é o escravismo. Isso é um sistema econômico. Roma não tem simplesmente um negócio chamado escravidão, como era o caso da Grécia, por exemplo, ou que teve um pouco no Egito, ou que teve espaçadamente em outros povos da antiguidade. Em Roma, você tem um sistema chamado de escravismo.